Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Estamos já assim em velocidade quase de cruzeiro, neste tempo pascal. Nesta última semana, assim, um dos acontecimentos assim, principais que reuniu boa parte da paróquia, ou pelo menos como é que se diz, representantes da paróquia, fomos a Fátima. Já não íamos a Fátima assim como comunidade já antes da pandemia. Por isso foi assim um regresso. Foi a primeira vez que tu foste, não é? Tu só estás cá desde a pandemia, por isso nunca tinha vindo assim nunca tinha tido esta peregrinação a Fátima, assim, pelo menos nestes moldes assim da paróquia inteira e de vários autocarros e depois dividirmos em grupos por idades também e pôr em conjunto os vários grupos da paróquia. Não, isso foi a primeira vez que aconteceu. Sim, foi. Nós sabíamos que era arriscado, ou seja, quando vimos as datas possíveis. Esta era, assim, se calhar a mais equilibrada, tendo em conta o resto da calendarização, que este ano tivemos a Páscoa um bocadinho mais cedo, por isso podemos usufruir um bocadinho do mês de Abril, que normalmente não é um mês assim muito festivo. Quando começar o mês de maio já temos o Dia da Mãe, e depois o final quase do ano escolar, por isso vai haver festas atrás de festas. E normalmente quando escolhíamos assim um sábado para ir a Fátima era sempre assim um bocadinho confuso por causa da agenda da igreja, não é? Com a variedade de sacramentos marcados. Depois também com essas festas de final de ano das várias escolas primárias ou do segundo ciclo, ou mesmo também com os salesianos, neste caso as salesianas, que costumam fazer uma peregrinação a Fátima também no mês de maio, perto da festa da Maria Auxiliadora. Por isso eram assim muitas coisas e nós arriscámos fazer nesta semana, logo a seguir à oitava Pascal. Por isso as coisas foram todas, as pessoas inscreveram-se muito em cima do prazo, mas acho que, pelo menos assim, em representação dos vários grupos, não foi mal. Tivemos os escuteiros que se calhar é mais fácil de juntar todos e de cativar todos, por isso estava o agrupamento em peso, estava quase todo o agrupamento na peregrinação. E depois tivemos os vários grupos de formação, da catequese, dos gomas e os dos jipes, aí também um bocadinho mais espalhado, porque havia tanta coisa, né? Havia o jantar do Pegadas também, na agremiação de fundos, aqui onde estamos alguns dos nossos também bem empenhados, mas foi, acho que foi bom. Havia o Encontro Nacional das Equipas, também em Fátima, mas que não era no mesmo sítio. Sim. Quer dizer, agora à medida que o tempo se aproxima do fim do ano, é normal. São todas estas grandes atividades, porque o tempo fica melhor também, é mais fácil organizar coisas. E sim, portanto, datas é sempre uma coisa complicada de gerir, pelo que, bem, mas acho que foi um dia muito simpático e digamos sim, que deu para ser pontual. Foi a primeira vez que eu me lembro que foi o Fátima e foi pontual. A sério? A sério. Foi bom, chegámos tranquilamente, sem grandes stresses, deu para celebrar a missa à hora marcada, deu para ter o tempo de repouso necessário, deu para sairmos lá também à hora marcada, mais coisa menos coisa. Foi em termos assim mais práticos, para quem organiza, pode ficar bem satisfeito, correu bem. Uhum. Mas depois, em termos mais realmente importantes, como é que achas que correu? Foi assim a primeira vez, se calhar não tinhas bem noção do que é que podia ser? O que é que chamou a atenção, do bom e do mau? O que é que me chamou a atenção? Eu pensei que mesmo quando estávamos a voltar no autocarro, eu dizia para mim mesmo, devia agora fazer um separador lá nas minhas notas para coisas para o ano, para pensarmos melhor. Exatamente. E esqueci-me de o fazer. Foi parvo porque, entretanto... Já te esqueceste? Não me esqueci completamente, mas... que é que acho que foi bastante positivo. Acho que esta divisão em grupos é de facto bastante boa. Ou seja, se fizéssemos todos a mesma coisa ao mesmo tempo, para uma coisa que tem tantas idades diferentes, é um desafio, não é? Porque os interesses, o que procuram em Fátima, também não é assim propriamente correspondido a tudo. Acho que começámos bem com missa, acho que foi um bom início.
porque de facto foi assim o polo agregador logo no início, em vez de ser mais no fim. Claro que no fim depois também, se calhar já temos um outro espírito e tudo, já conhecemos outras pessoas, mas por outro lado começamos pelo mais importante e ainda não estamos cansados e começamos com cabeça, aquilo que é para começar com cabeça. Depois o quê? Depois, a seguir à missa, tivemos o almoço, que foi um pouco disperso, mas acho que costuma ser assim, não é? Portanto, não tem assim... Mais ou menos. Nós, como temos celebrado missa noutros sítios, tem ido mais gente, então o sítio do almoço é mais exclusivo nosso, por assim dizer. Estamos numa zona em que estamos também espalhados, mas só temos gente do nosso grupo, por isso todos aqueles que estão a almoçar são dos nossos. E desta vez, de facto, estávamos no meio também de outros grupos, estava a haver a apresentação nacional dos vicentinos. Foi engraçado que eu fui parar a uma mesa, pensava que era de gente da paróquia, assim, de pessoas que eu não conhecia, então pronto, aproveitei logo, quando me convidaram para almoçar, eu fui logo, que era para conhecer mais pessoas, não é? Para conhecer assim pelo nome. Depois daí para mim estava com vicentinos de Lousada, também foi muito bom. Eu pensava que estava com a gente de Cascais, afinal estava com a gente de Lousada, mas depois também estava mesmo lá ao lado, por isso comi lá o entrecosto com ervilhas e depois fui para outras mesas também petiscar outras coisas. Mas sim, mas o almoço foi um bocadinho mais disperso, que era impossível de organizar, e até porque há pessoas que depois também preferem não levar almoço e comeram num cafezinho, assim, uma coisa mais leve, por isso é esse o critério, normalmente. A não ser que quando a gente vai e celebramos missa noutro sítio, que é maior, nós desta vez, no total, assim, com as pessoas que foram por si, as pessoas que foram no autocarro, assim, as nossas contas andam pelos 240 pessoas, não é? E pronto, e que habíamos todos na igreja, ficou cheia, a igreja cheia, mas quando somos mais é difícil, não é? E nós já chegámos a ser mais de 500, e isso tínhamos que ir para um sítio diferente, com uma igreja maior, e nesses sítios depois almoçamos todos juntos, por assim dizer. Sim, mas acho que foi, ou seja, o almoço... acho que isso se calhar para o futuro podia ser também estávamos um bocadinho constrangidos com os sítios, né? Que acho que no plano inicial é melhor não dizermos qual é que era, porque pode ser para o ano. fica cenas dos próximos episódios, mas haveria esse espaço um bocadinho mais para um almoço mais comunitário, não é? Sim, mas na igreja onde queríamos celebrar a missa ia haver o único casamento do ano, por isso calhou bem no fim de semana. não deu para ser lá. Não deu. Pode ser que para o ano a gente encontre um fim de semana em que não haja lá casamentos e que possamos usar essa igreja. E isso acho que seria bom, porque de facto é no almoço que as pessoas estão mais à vontade, assim, o espaço de tempo livre que havia era tempo livre, assim, sem nenhuma proposta. Sim. Era desde a missa até depois começarem as atividades, e eu lembro-me até de ver uma outra pessoa de pais, ou uma família qualquer que tinha reparado, e depois de ligar a ver se nos encontrávamos, e depois nunca mais encontrámos até o final do dia, porque depois começaram as atividades logo, e acho que poderia ser algo a melhorar depois no próximo ano. Mas de resto das atividades, eu fui com os mais jovens, não, os mais jovens ficaram com a Dita, tiveram umas atividades no santuário. Eu fui com os adolescentes, barra jovens, e fomos até aos Valinhos. E conseguiram fazer tudo? Tivemos 4 paragens, portanto, em que cada paragem era fazer o caminho de Emaús. Portanto, pegámos no Evangelho dos discípulos de Emaús, que foram 2 a 2, eles também 2 a 2, tinham um conjunto de propostas de paragem a paragem para fazer. E sempre os mesmos 2? Não, e o rodante também. É sempre aquela coisa, é difícil agradar a todos. Sim. Há uns que não gostam nada de partilha, outros gostam imenso de partilha, uns que queriam qualquer coisa de mais concreto, mas acho que, assim, em geral, acho que foi bem. Acho que no futuro também, se calhar, pode-se pensar mais concretamente como propor isto, pedindo se calhar, por exemplo, aos mais velhos do Jeep ou assim, para eles próprios tomarem a iniciativa e serem eles a preparar esta atividade, que assim também é algo que eles se envolvem mais. E bem, e voltámos. Estava um calor suportável, não foi tão mal como as pessoas estavam à espera que fosse. Portanto, mesmo para caminhar fez-se bem. E os Valinhos é sempre giro, porque normalmente é uma parte de Fátima que quem vai habitualmente a Fátima não conhece tanto. E estava lá muita gente, ou não? Não. Não, boa. Apanhámos um grupo de polacos no caminho, outro grupo do norte, se não me engano, outro grupo de polacos, outro grupo de outro país qualquer que não lembro qual que era, mas tivemos espaço para, por exemplo, nós, quando chegámos ali ao sítio onde apareceu Nossa Senhora em agosto, sentámos e ficámos lá uns 10 minutos a rezar, que era a proposta daquela estação,
e portanto havia espaço para nós, não foi um dia estressante. E foi também onde Nossa Senhora perguntou aos discípulos se queriam usar o terço todos os dias ou não. Os apóstolos, os pastorinhos, sim. Foi em agosto. Está lá escrito na pedra, não é? Rezai muito, ou um bocado assim parecida como resumo da mensagem, mas foi ali em agosto que houve essa proposta da oração. Pronto, e depois tinha tudo a ver. Fomos até ao anjo também e fizemos aquelas orações que o anjo ensinou. É sempre engraçado, penso eu, não é? Que é giro, que são orações que às vezes já fazemos aqui na paróquia, quando há adorações e assim, e depois ir à origem das coisas, tipo, olha, aquele foi o sítio onde apareceu o anjo e ensinou estas orações. É engraçado. Depois fomos até ao Calvário dos Húngaros, lá em cima, e lá também tivemos outra proposta, ou falámos um pouco da mensagem de Fátima associada com este caminho de Emaús, e depois voltámos para o santuário, onde fizemos a despedida à Nossa Senhora, depois já com o resto do grupo. O que podia ter corrido melhor era também tempo à fotografia, que não diz que cumprimos os horários, mas foi porque cortámos também, não foi? Claro, e bem. Não, é porque nós, o problema, como quem diz, é que era dia 13, e eu esqueci-me que mesmo não sendo entre maio e outubro, o dia 13 é um dia também importante e celebrado de uma forma importante lá no santuário. Não só porque havia uma peregrinação nacional dos chamados vicentinos, por exemplo, quando nós chegámos, fizemos a saudação à Nossa Senhora e já era normal não irmos até à capelinha, porque a capelinha é um momento de oração silenciosa, ou a oração que está a haver mesmo no altar da capelinha, por isso ficámos um bocadinho mais para o meio do recinto e veio logo um segurança falar connosco, a perguntar se nós íamos participar na procissão, porque ia haver a procissão de Nossa Senhora que sairia da capelinha até à Basílica da Santíssima Trindade, onde se faria a missa normal das 11, acho eu. E nós dissemos que não, nós dissemos que estávamos ali apenas a rezar e que íamos celebrar a missa a outro sítio, mas havia todo um calendário do santuário nesse dia 13. Então fez com que, por exemplo, quando chegámos... Nós o que é que fizemos assim, os adultos, os adultos da sala? Experimentámos isto assim, em uma ou duas peregrinações assim, comunitárias e correu mais ou menos bem, que é, nós vamos a Fátima e bem para rezar e para levar as nossas intenções e para nos consagrarmos a Nossa Senhora e para experimentarmos esta universalidade também e esta centralidade da nossa fé, mas às vezes descuramos um bocadinho aquilo que é a mensagem, não é? Aquilo que é a mensagem de Fátima em primeiro lugar, não é? De oração, de penitência, de conversão de vida, de comunhão pela Igreja, de rezarmos pelo Santo Padre, e por isso houve um ano que falámos um bocadinho sobre esses traços da mensagem de Fátima. E depois aproveitámos assim um ou outro documento que teria saído assim perto dessa altura e era uma maneira também de fazermos assim como que uma peregrinação, não é? Com 3 ou 4 paragens, com 3 ou 4 passagens a partir desses temas. Por isso é uma maneira também de fazermos ali um mini retiro, por assim dizer, não é? Da reflexão e de aprendizagens daquilo que é o ensinamento da Igreja. E este ano aproveitámos aquela declaração do Dicastério para a doutrina da fé sobre a dignidade humana, que hoje vamos falar também um bocadinho aqui no nosso episódio. Então, quando fizemos uma das paragens, de repente era o concerto dos sinos, do carrilhão, e nós estávamos lá como é que se diz, na colunata, e tivemos 5 minutos a ouvir os sinos, e bem, era uma música linda, não é? Depois, quando os sinos escalaram, lá deu para apresentar mais umas quantas coisas, e depois quando fomos para o outro lado da colunata, de repente ia começar qualquer coisa, então estavam as colunas todas do santuário ligadas à capelinha, por isso não dava para ouvir, não dava para fazer nada, por isso nós tivemos que sair mesmo da colunata, do recinto do santuário, e ir para de fora, lá para o jardim que contorna a Basílica de Nossa Senhora. E pronto, e por isso nós demorámos ali mais tempo do que era suposto. Nós, em vez de chegarmos às 4h30 à escadaria, não é? Nós devíamos estar lá, nós adultos, devíamos estar lá por volta das 4, que assim era mais fácil, vocês chegavam e punham-se logo lá. Mas não aconteceu, já era bastante tarde, e depois pôr 250 pessoas ao sol para tirar uma fotografia, não é? Que estávamos todos com os olhos fechados, eu pensei que não compensava o tempo nem o trabalho, nem depois os atrasos que depois haviam de ser em relação a chegar cá. Uma das coisas boas que deve ser é que nós, quando chegarmos cá, estarmos não
totalmente de rastro, gostávamos um bocadinho, não é? Mas estarmos a tempo de ainda... Havia uns que ainda chegaram à missa, porque habitualmente vêm à missa da tarde, sábado à tarde. Havia outros que tinham festas disto e festas daquilo. Então, é explicar às pessoas que as pessoas podem continuar a ter esse programa, não é? De fim de semana, tanto quanto. Por isso também é bom nós cumprirmos os horários do fim. Uhum. Pronto. Mas foi por causa disso. Ou seja, se E fosse chegámos mais bem a fácil... horas. Sim, estávamos cá às 7 e poucos. Sim, praticamente às 7, sim, não havia tempo para tudo. Muito bem, então isto foi a ida à Fátima, que foi assim o que marcou este final de semana. O que é que o Padre nos preparou para esta semana, aqui no podcast? Era eu a preparar, eu pensava que eras tu, pá. Na semana passada fui eu que preparei, mas podemos falar, sim, nós falámos um bocadinho, ou se calhar falamos um bocadinho sobre aproveitar as virtudes, não é? Já que falámos de todos os vícios que o Santo Padre usou para as catequeses, não é? Sobretudo do tempo da Quaresma, convém que agora a gente também contrabalance com o principal dessas catequeses, que são as virtudes. Na semana passada falámos um bocadinho sobre o agir virtuoso, assim de uma forma genérica. Hoje, se calhar, falamos sobre a primeira das virtudes que o Santo Padre escolheu para meditar nas catequeses de quartas-feiras. E depois foi o nosso trabalho, não é? Para preparar para Fátima, ler a declaração do dicastério. Se calhar aquilo deu para 2 horas quase, ou para 1h30 lá no recinto. Se calhar vamos fazendo isso assim, pouco a pouco, e hoje se calhar falamos sobre a primeira parte deste documento, que é muito, se calhar não é muito fácil, mas é muito claro também na sua explicitação, por isso dá logo o tom para esta declaração e que se calhar pode inspirar a nossa vontade de ler o documento. Ou seja, se calhar até pomos aqui depois na descrição o link para esse documento, o link direto, mas é muito fácil, basta pôr Dignitas Infinita, e se for difícil pôr em português, porque aquilo vem nas versões em todas as línguas. E depois um bocadinho a ver também com este tom, achei curioso e pertinente, ou achámos curioso e pertinente, falar um bocadinho também de uma forma mais concreta sobre aquele livro que deu muito celeuma, não sei porquê, da identidade e família. Então, nós já temos acesso ao livro, também já encomendámos o livro e tudo, mas temos acesso assim, a alguns textos, né, que foram partilhando connosco. Então eu achei, como é que se diz, provocatório bastante lermos o famoso texto do João César das Neves, um bocadinho para percebermos como as coisas podem ser tão como é que se diz, tão estupidamente manipuladas, não é? E como nós tão facilmente caímos na esparrela, e ver como o texto dele, que tem o seu género literário, eu gosto imenso de ler os textos do professor João César das Neves, acho delicioso, acho mesmo com um tom provocatório, sem ser um tom dogmático, e por isso é um bocadinho também lermos um bocadinho o argumento que ele apresenta neste texto de 3 páginas ou de 4 páginas, assim, por isso é um artigo, mais do que um texto assim, de grande estudo, e pronto, e que sirva para a nossa reflexão, para a nossa... Sobretudo dá para estas 2 coisas. Em primeiro lugar, nós... É assim... Ninguém ouve este podcast, mas pronto. Mas tudo o que ouvirem na televisão ou nos jornais sobre a Igreja ou sobre temas da Igreja, se à partida não acreditarem, acertam em 95% das vezes. Por isso, não é nenhum preconceito, não é nada assim, mas se à partida puserem-se de pé atrás, em princípio estão certos. Porque estamos a ouvir normalmente pessoas que não querem, não sabem, não leem sobre esses assuntos da Igreja, e têm outra agenda, têm outra coisa. Por isso o seu pressuposto, o seu juízo é outro, é diferente. Por isso, para nós podermos conversar e debater, convém também sabermos, não é? Sabermos ouvir e ler e aprofundar e pensar pela nossa própria cabeça, não é? E por isso foi um bocadinho trazer este texto que pode ajudar a gente a rir-se um bocadinho, não é? E a perceber que, porventura, o seu argumento tem um certo grau de pertinência e pode, com certeza, a alguns ou a muitos, ajudar a fazer o seu próprio juízo e a construir o seu próprio caminho. Sim. Achas bem? Podemos passar no teste? E por um lado, acho que ainda bem que suscitou polémica se levar as pessoas a ler o artigo, porque
efetivamente, como vamos comentar daqui a pouco, eu acho que é namuche. Não é? Portanto, é mesmo assim o ponto central, que não foi o que foi sublinhado quando se criticou. O que se criticou foi pegar uma frase que, bem, não interessa. Nem sequer era uma frase, eram palavras tiradas de frases, não é? Sim. Para construir, ou seja, claro que são palavras provocatórias e chocantes e o que seja, não é? Ou seja, não era um texto científico descritivo, era um texto, se quisermos, apologético, e por isso quem leu o texto, quem leu minimamente, mesmo na diagonal, percebeu logo o que é que estava a tentar dizer, mesmo não concordando com a chave argumentativa, mas como resposta acho que é engraçado. Mas pronto, já isto é o último tema, só daqui a 1h30, que é quando este episódio se calhar vai demorar esse tempo. Estou a brincar. Então, Padre Mendo, o que é que queres falar primeiro? Vamos falar da prudência. Prudência. Então, a primeira virtude que o Papa trouxe, assim como catequese quaresmal de quarta-feira, foi a prudência. E o Santo Padre começa logo por dizer que é uma das 4 virtudes cardeais. Sim. Ele diz que estas virtudes cardeais não são prerrogativas exclusiva dos cristãos, ao contrário das virtudes teologais, não é? Da fé, da esperança e da caridade, pelo menos entendidas na forma cristã, que são como dom de Deus, e por isso não nascem nem partem da nossa humanidade, são virtudes que, se acolhendo, se podem ir alimentando e sustentando. Então, mas esta prudência, diz ele, que pertencem à herança da sabedoria antiga, particularmente dos filósofos gregos. E por isso esta consciência destas virtudes pode ajudar muito no diálogo, não é? entre a filosofia e a teologia, e pode ser motivo também de encontro, não é? Se são reconhecidas como virtudes as mesmas realidades, os mesmos caminhos, com certeza que ajuda a esse diálogo, a esse encontro. Então, o Santo Padre usa ou cita algumas imagens da igreja medieval, ou seja, da igreja a seguir à patrística, e a forma como tantos autores clássicos olham para estas virtudes, as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, depois as virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, como uma espécie de organismo vivo, onde cada virtude tem um espaço a ocupar, um espaço harmonioso a ocupar. E depois até ele traduz ou diz ou usa uma imagem da arquitetura para falar desta ligação entre todas estas virtudes, não é? Em que fala das virtudes essenciais e as virtudes acessórias, assim como pilares, colunas e capitéis. Talvez não, disse o Santo Padre, nada mais do que a arquitetura de uma catedral medieval possa restituir a ideia da harmonia que existe no homem e da sua contínua atenção para o bem. Pronto. Então, este contexto de onde é que surge esta virtude, que é uma virtude cardeal da prudência. Então, o que é a prudência? O Santo Padre diz, não é virtude de uma pessoa medrosa, uma pessoa sempre hesitante acerca do que deve fazer, do que deve empreender. Isto é uma interpretação errada da prudência, de nós de estarmos com medo, ou mesmo estarmos assim com cautela, com desconfiança. Não, a virtude da prudência é própria de um homem, ou de um ser humano que usa bem a sua inteligência e a sua liberdade. Diz o Santo Padre de uma forma muito clara, a pessoa prudente é criativa, raciocina, avalia, procura compreender a complexidade da realidade sem se deixar vencer pelas emoções, pela preguiça, pelas pressões das ilusões. E por isso, num mundo muito preenchido pelo superficial, pelas aparências, esta virtude da prudência deve ser recuperada ou ressublinhada. Sim, e ao mesmo tempo que depois decide, não é? Claro. Que é o alarme que o Papa dizia no início. Atenção, a pessoa cautelosa não é necessariamente prudente, não é? Sim. A pessoa que não toma passo nenhum porque não sabe se existe uma outra coisa que está sempre a examinar tudo até ao tutano,
Não está a ser prudente, está a ser cautelosa, que são coisas diferentes e que podem parecer-se semelhantes, mas que não são. Não é? Ele chama logo a atenção. Sim. Depois cita São Tomás de Aquino, não é? Para dar Sim. uma definição de prudência. É isso mesmo, ou seja, não sei nada de latim, mas isto, se forem reparar, é português quase, assim como português com outra música, não é? São Tomás fala da prudência como a reta ratio agibilium, por isso é a razão correta, por assim dizer, não é? A reta razão que leva à ação, não é? Por isso, agir segundo a reta razão. exatamente. É a capacidade de governar as ações a fim de as orientar para o bem. Por isso, pôr a reta razão a fazer, a agir. Por isso é que a prudência é denominada, não sabia que era assim, mas pronto, o Santo Padre também cita o cocheiro das virtudes. Prudente é quem sabe escolher, em primeiro lugar, não é? E por isso, diz ele, enquanto a pessoa permanece nos livros, a vida é sempre fácil, não é? Enquanto permanece apenas nas ideias, a vida também está sempre muito simplificada. Mas no meio dos ventos e das ondas do dia-a-dia, a situação é diferente. Muitas vezes sentimos-nos inseguros e não sabemos por onde ir, não é? Por isso, o prudente é quem sabe decidir, quem sabe escolher. Isso segundo um critério. E quem é prudente não escolhe ao acaso. Não é? E por isso sabe o que quer, reflete sobre as situações, deixa-se aconselhar e com uma visão ampla e com uma liberdade interior, escolhe o caminho a seguir, não é? E percorre esse caminho. Como diz o Santo Padre, como é óbvio, não quer dizer que não possa cometer erros, porque afinal somos sempre humanos, não é? Mas pelo menos evitará grandes disparates. E pronto, então neste tempo, nestes ambientes em que às vezes quem tem que decidir ou em ambientes de decisão tudo fica paralisado com piadas ou com polémicas ou com medos, não é? Diz o Santo Padre, a prudência é a qualidade de quem é chamado a governar. E por isso quem governa com prudência, quem governa bem, sabe que administrar é difícil e que há muitos pontos de vista e é preciso procurar harmonizá-los. E que não se deve fazer o bem de alguns, mas de todos. Pronto, e depois para terminar, o Santo Padre usa uma expressão que cada um depois cita e aplica como quer. Eu nunca tinha ouvido nesta aplicação, mas também tem toda a razoabilidade e legitimidade quando diz que a prudência ensina que o ótimo é inimigo do bem, ou do bom, não é? E o que é que o Santo Padre se lembra quando vai buscar este ditado popular, não é? Que o excesso de zelo em certas situações pode provocar desastres, pode arruinar uma construção que teria exigido gradualismo, pode gerar conflitos e mal-entendidos, pode até desencadear a violência. Às vezes, de sermos demasiadamente idealistas, leva-nos a, em vez de fazermos o caminho certo, sabendo que é preciso dar vários passos, leva-nos a paralisar e a voltar atrás. Por isso, a pessoa prudente sabe que tem que fazer o melhor que pode e sabe que é um caminho e é um caminho difícil e exigente. E depois o Santo Padre termina com 2 parágrafos, a olhar um bocadinho também para a história e outro se quisermos, para a Sagrada Escritura, que também é história. Mas a história diz que a pessoa prudente sabe conservar a memória do passado, porque não tem medo do futuro e sabe que a tradição é uma herança de sabedoria, por isso sabe que não tem que começar sempre do zero, sabe que não é o supra-sumo da verdade, aprende, recebe, decide e pondera também com aquilo que recebeu, com aquilo que é, com aquilo que existe, né? Não devemos enfrentar os problemas a partir do zero. E por isso, diz também o Santo Padre, usa um jogo de palavras bonito, né? Que a pessoa prudente é também previdente. Uma vez decidida a meta a atingir, há que procurar todos os meios para alcançar essa meta. E depois, para terminar, olha para ver como os ensinamentos de Jesus, em várias parábolas, em vários ensinamentos, nos apresentam a prudência, de facto, como uma virtude importante, como uma virtude cardeal.
e ele cita basicamente três passagens. A primeira é o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Vem o mar, as tempestades, as tormentas e a casa fica de pé. Ao contrário do outro não prudente ou imprudente, que constrói a casa mais facilmente sobre a areia, mas depois fica sem ela. Depois fala também das virgens prudentes, né? Aquelas que esperando pelo noivo levam azeite suficiente nas almotolias para quando ele voltar as suas lâmpadas poderem estar acesas e poder entrar nesse banquete nupcial do noivo. E depois fala também quando envia os seus discípulos à sua frente, diz: e Deus eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, por ser depois prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por isso Jesus também exalta esta virtude da prudência. O Santo Padre termina com uma frase, que também pode ser a forma como nós terminamos esta apresentação desta virtude da prudência, quando diz, assim de uma forma muito, muito direta, que Deus não nos quer apenas santos, mas santos inteligentes, né? Pois sem prudência é fácil errar o caminho. Não quer dizer que a santidade tem também, os santos têm também esta virtude da prudência, de saber discernir qual é que é o caminho de Deus, qual é que é o caminho para Deus, e depois ser capaz de encontrar os meios de o percorrer. Isso é óbvio, é simples. Eu acho que é uma virtude importante de pensar, refletir e trabalhar, não é? E quer dizer, também é uma virtude muito prática que se trabalha no dia a dia, não é? Ou seja, como é que estou a decidir? Às vezes podemos ter a tendência de ser muito indecisos, não é? E ficar tempos e tempos: será que eu faço isto? Será que faço aquilo? Tenho que tomar uma decisão: o que é que eu vou fazer no verão? Mas agora há aquela doença que o Santo Padre não referiu, porque também isto é uma catequese assim, que é o FOMO, não é? Que eu sou FOMO. Nunca ouviu falar disso? Não. Ouviu, sim, senhor. Acho que eu sou velho, não estou com os jovens. O que é o FOMO? FOMO é o Fear of Missing Out. Não, desculpe, não é o FOMO que eu queria dizer. É o FOBO. É outra doença, que é o Fear of Better Options, que é o medo de haver outras opções melhores. E que uma pessoa fica paralisada porque tem medo do que é que pode estar a perder, por um lado, não é? Ou fica com medo do que é que pode haver de melhor e, portanto, fica sempre nesta análise constante à espera daquela oportunidade ideal e, de repente, a vida passa. Sim. Portanto, ser por dentro também é isto, é pôr os meios a agir para chegarmos ao fim. Não é? Sim. E que é uma coisa, sobretudo para os jovens, é importante pensar: olha, o que é que eu quero, como é que eu chego lá, e pôr-se a caminho, não é? Pôr o coche a andar, com esta imagem que o Santo Padre dizia, para caminharmos. Que parados não, parar é morrer, parar é andar para trás. Na vida espiritual, quando não se avança, estamos a andar para trás, pelo que é mais pôr na prática e dar então com o chicote para seguir em frente. Bem, prudência, o que é que íamos falar mais hoje também? Então, começámos hoje, se calhar, com a primeira parte deste documento, mesmo que a gente não fale sobre tudo, de Dignitas Infinita. Então, esta declaração, é assim o nome técnico, né, do trabalho do Dicastério para a Doutrina da Fé, é fruto de reflexão e trabalho ponderado e dialogar também com o Santo Padre sobre questões sobre a dignidade humana. Acho que foi em 10 de dezembro último, cumpriu-se os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Por isso foi também tendo em conta essa efeméride que o Dicastério quis mais uma vez recordar ou apresentar a todos e a toda a Igreja o que é que está de acordo, não é, com a fé que recebemos da parte de Jesus. E por isso este documento, como todos os documentos da doutrina da fé, tem um bocadinho este tom, ou seja, na prática este é o serviço da Igreja Universal, para quando nós estamos com dúvidas do que é que a Igreja diz, o que é que a Igreja ensina, o que é de acordo com o Evangelho ou não é de acordo com o Evangelho. Com certeza que podemos e devemos usar o nosso juízo, a nossa inteligência, ser fiel à nossa consciência, estudar, aprofundar, dialogar, aprender, mas existe este serviço na Igreja onde de tempos a tempos, não é, consoante as perguntas que vão fazendo, perguntas sempre novas, apontam caminho para, olha, a fé aponta para nesta direção.
E o que for longe disto, ou for contra isto, em princípio contraria pelo menos uma parte dos fundamentos da doutrina da Igreja. Por isso às vezes é bom nós percebermos, não é, se aquilo que nós dizemos está de acordo ou não com aquilo que é a doutrina da fé que professamos. Então pronto, fizeram esta declaração sobre a dignidade humana. E dá aqui pano para mangas, mas pronto, mas se calhar ler apenas o primeiro parágrafo que dá logo o tom, não é? E o tom de toda a declaração, que são quantos? 60? São 65 pontos, sim. Por isso, o primeiro ponto, ou parte do primeiro ponto e daí é que decorre também depois o nome, não é? que normalmente é assim, não é? Uma dignidade infinita, inaliavelmente fundada no seu próprio ser. São 66 pontos, já vou dizer. Então não li 600, 66. Sim. Uma dignidade infinita, inalienavelmente fundada no seu próprio ser. É inerente a cada pessoa humana, para além de toda a circunstância e em qualquer estado ou situação que se encontre. Este princípio, que é plenamente reconhecível também pela pura razão, coloca-se como fundamento do primado da pessoa humana e da tutela dos seus direitos. Depois diz: a Igreja, à luz da revelação, reafirma de modo absoluto esta dignidade ontológica da pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus e redimida em Cristo Jesus. Desta verdade extrai as razões do seu empenho em favor daqueles que são mais fracos e menos dotados de poder, insistindo sempre sobre o primado da pessoa humana e sobre a defesa da sua dignidade para além de toda a circunstância. Ou seja, neste primeiro ponto, a primeira parte é a dizer que o reconhecer a dignidade infinita da pessoa humana, ou seja, a dignidade ontológica da pessoa humana, isso é reconhecível pela pura razão. E além de ser reconhecível pela pura razão, ou seja, podemos conversar sobre isso e ver se é razoável ou não haver graus de dignidade na pessoa, ou o que é que seja, ou de onde é que decorre, de onde é que vem, quem é que concede ou quem é que deixa de conceder a dignidade de cada ser humano, ou seja, e dá para dialogar sobre isso, e qualquer pessoa, sem precisar de recorrer à fé, pode chegar a esta conclusão, que a pessoa, por ser humano, não é? Tem uma dignidade infinita, mas depois diz de uma forma ainda mais clara: a Igreja, à luz da revelação, reafirma de forma absoluta esta dignidade ontológica da pessoa humana. Por isso, não só é verdade, uma verdade natural que nós podemos dialogar e conversar, mas tendo em conta a doutrina da Igreja, isto ainda é mais óbvio, claro e indiscutível. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano, ou a natureza humana assumida pela pessoa do Verbo, essa pessoa humana que foi redimida, foi salva pela morte e ressurreição de Jesus. Por isso, tudo que diz respeito a esta dignidade ontológica de cada ser humano em todas as etapas da sua vida, para nós cristãos é absolutamente óbvio e irrefutável, tendo em conta a revelação de Deus, quem é Deus, como nos cria, como nos ama, como nos salva. Mas diz logo desde o princípio que essa realidade também pode ser do conhecimento razoável da lei natural. Não é? Pronto, e depois faz aqui um apanhado muito simples, muito sucinto, de cada um dos papas, desde que... começou só no Papa Paulo VI. Mas dos últimos 4 papas, não é? Também tirando o João Paulo I, que teve apenas 33 dias de pontificado, mas faz citações do Papa Paulo VI, do Papa João Paulo II, do Papa Bento XVI e do Papa Francisco, onde de tantas formas eles também sempre se debateram, sempre se bateram, não é? Pela defesa da dignidade da pessoa a vários níveis, não é? Desde a pobreza, à injustiça, não é? À falta de liberdade religiosa, também à vida, não é? dos mais fracos, dos mais pobres. Pronto. Então hoje, se calhar ficamos apenas por nem sequer chegamos ao primeiro. Mas é engraçado que aqui fala, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, não é? Que
foi dito pelas Nações Unidas, e porque às vezes nós pensamos que isto aqui é uma espécie de mega acordo que nós fazemos entre todos os homens, todas as nações, vamos lá definir o que é assim uma base comum para todos, e não, quer dizer, o documento começa logo por dizer que essa declaração que se fez nas Nações Unidas, e que foi votada por todos, isso em 48, diz aqui, faz eco, ou seja, a fonte desta dignidade não deriva do facto de ter sido proclamada, não é uma coisa positivista, não é pela lei, mas, aliás, como vamos ver agora de seguida, isso aí que se fala quando nos referimos às Nações Unidas e assim é um eco disso, e também, acho eu, isto, de facto, lembro-me que no seminário, quando estávamos estas coisas, foi assim uma das coisas que ia ficando cada vez mais claro, que um dos problemas maiores no mundo é que esta noção de dignidade humana assumiu-se durante muitos anos que era partilhada por todos, mas foi-se vendo aos poucos que, na verdade, não. Cada um ia tendo um conceito de dignidade ou ia lendo esse acordo de dignidade humana um bocadinho à sua maneira ao longo do tempo. Mas a Igreja vem dizer que não, que de facto existe uma coisa que pela razão conseguimos chegar lá, com a revelação ainda temos mais um cunho assim bem acertado neste conceito de dignidade humana. E bem, então, o que é que vamos ver hoje sobre isto de dignidade humana? Ainda antes também de como é que se diz, de apresentar de facto os vários capítulos, não é? O documento decide falar um bocadinho sobre quatro, como é que se diz, 4 sentidos, se quisermos, que podemos dar a esta expressão da dignidade. E é engraçado, às vezes é importante ter também este vocabulário para podermos dialogar, para podermos ver o bem que há, mesmo que seja muito pequenino e às vezes manipulado, mas o bem que há em algumas experiências, não é? Diante do sofrimento de algumas pessoas. Por isso achamos muito pertinente falar sobre estas 4 distinções, se quisermos, do conceito de dignidade. Então, o primeiro é a chamada dignidade ontológica. Aqui a dignidade, sabemos mais ou menos, ontológica quer dizer que tem a ver com o próprio ser. Por isso, se quisermos, é o sentido mais completo desta expressão de dignidade. Quer dizer que a pessoa, por ser, não é? Por ser pessoa, é digna pelo simples facto de existir e de ser querida, criada e amada e salva por Deus. Esta dignidade do seu próprio ser não pode nunca ser cancelada, e permanece sempre válida e a cuidar, para além de toda a circunstância em que os indivíduos se venham a encontrar. Por isso, esta dignidade ontológica é se calhar o tom mais contundente desta definição, não é? Deste conceito. E pronto, quando falamos da dignidade humana, normalmente estamos a falar desta dignidade ontológica. Qualquer pessoa, por ser, não é? Radica não de si, mas é desde sempre, não é? Digna por ser pessoa. Depois, o documento fala, se quisermos, da dignidade moral. Moral tem a ver com o que faz ou deixa de fazer. E por isso nós todos sabemos como as pessoas, às vezes mal influenciadas ou mal enraizadas ou discernindo de mal ou não sendo prudentes, não é? podem agir contra essa dignidade. Não é? E por isso, pelo mal que fazem, vão perdendo essa dignidade. Se quisermos, olhar para, não sei, para o quê? Para qualquer pecado que se faz, não é? No fundo estamos a agir contra aquilo que nós somos feitos. Mas se calhar queria fazer assim um zoom maior para ser mais fácil, sabendo que nós não chegamos lá nunca, não é? Sim. Mas pronto, olhar para o maior criminoso da história, não é? Ele vai perdendo desta dignidade humana porque a sua humanidade vai falhando na prática, não é? Ou seja, vai estando tão envolvido pelo mal, pelo pecado, pelo erro, que vai perdendo a sua dignidade. Não a sua dignidade ontológica, qualquer pessoa jamais a perde, mas se quisermos, esta dignidade moral, e por isso podemos dizer que a pessoa fica não é fica indigna, mas está perdida, não é? Está longe, não é? Afastou-se
da beleza desta dignidade original e desta dignidade ontológica. Por isso, sim, nós podemos ir afirmando que há pessoas más, sem nunca esquecer, não é, que o bem é maior que o mal. Por isso, pela reconciliação, não é, pelo arrependimento, pela conversão, o bem pode ganhar, como aconteceu também com a morte e com a ressurreição de Jesus. Depois o outro conceito, ou outra distinção, né, deste conceito de dignidade é chamada de dignidade social, que tem um bocadinho a ver, não é com a socialite, não é assim, mas é a forma como as pessoas vivem, não é, umas com as outras, não é, que tem muito a ver com a pobreza, com a falta de condições materiais e também morais, não é, intelectuais ou racionais, para que a pessoa possa desenvolver-se, possa crescer. Por isso, a vida dessas pessoas pode tornar-se indigna, mais uma vez. Nunca está em causa a dignidade ontológica de cada um dessas pessoas, mas de facto a forma como vivem é indigna, e isso deve a todos, não é, fazer pensar, ponderar e fazer tudo o que está ao alcance para resgatar, não é, dessa indignidade aqui com todas as aspas possíveis e imaginárias, não é? Claro que nunca está em causa nessa dignidade ontológica, por assim dizer. E depois, se calhar a última, e se calhar aqui é onde depois mais naturalmente entram as discussões de todos os pontos mais atuais, não é, sobre a dignidade da pessoa, que é a dignidade existencial, não é? E por isso é referir que sim, com certeza, que há pessoas subjetivamente podem sentir-se, não é, ou reconhecer ou viver, não é, uma vida mais ou menos digna, e por isso não querem passar por isto ou por aquilo, e por isso acham que não querem perder a sua dignidade se perderem a memória, se perderem os bens materiais, se perderem o bom nome, se perderem o que quer que seja, se não conseguirem alcançar aquilo que acham que são os seus verdadeiros desígnios, isso tudo. Por isso há claramente muitos momentos em que a pessoa, por si só, olhar-se para dentro, não é, acha ou sente que perdeu ou que pode perder a sua dignidade, deixa de ser quem é. Sim, por isso, aqui nas palavras do documento é que diz: é o caso de uma pessoa que aparentemente tem todo o necessário para viver, por diversas razões tem dificuldade de viver em paz, com alegria e esperança. Ou seja, alguém que vê essa forma de viver ameaçada e que sente que, pronto, que está a perder a dignidade, não sendo autónoma, por exemplo, que isso de vez em quando ouvimos, não é? E mesmo uma pessoa diz: para mim tudo bem, mas desde que não seja pesada a ninguém, não é? Que no fundo acha que perde a sua dignidade quando fica dependente, não é? Sim, mas depois diz logo que noutras situações, ou seja, esse é um dos lugares, não é? As outras situações é a presença de doenças graves, de contextos familiares violentos, de certas dependências patológicas, outras dificuldades que levam a experimentar a própria condição de vida como indigna, entre aspas, diante da percepção da dignidade ontológica que jamais pode ser obscurecida. Ou seja, na prática, todas estas expressões de um perder um bocadinho a dignidade, não é? Nunca afetam, antes pelo contrário, se calhar mais alto se levanta esta certeza da dignidade ontológica que é dada pelo próprio Deus, pelo simples facto de sermos, não é? E por isso, em qualquer que seja a experiência mais moral de nós errarmos, mais social, nós não vivermos nas condições certas, mais existencial, ou seja, da nossa subjetividade, nada disso que pode ser quase constante, permanente, inultrapassável, ou de facto pode ser ultrapassável e pode ser combatido, qualquer que seja a nossa experiência, é bom nós sabermos, saborearmos, testemunharmos, não é, esta certeza de que não perdemos a nossa dignidade e que Deus nos olha e que nos ama da mesma forma, e assim também, se quisermos ser justos e razoáveis e prudentes, devemos também sermos capazes
de continuar a ter este tipo de laço e de vínculos uns com os outros, quaisquer que sejam as suas circunstâncias. Pois, se quisermos, então a dignidade ontológica, estas são as condições objetivas, não é? Ou seja, uma pessoa é homem, portanto essa dignidade mantém-se sempre, não é, objetivamente falando, e a existencial é mais esta parte subjetiva, não é? Como a pessoa não se sente, neste sentido, com uma vida digna, ou o que seja. E depois, para explicitar isso, mas se calhar é melhor deixar para o próximo episódio, vai ao conceito de pessoa, que é essencial para depois também para explicitar mais um bocadinho o que é isto da dignidade, não é? Sim. Mas se calhar ficamos para ser nos próximos episódios. Sim, pode ser. Depois logo vemos que isto aqui já viram que isto nós é denso, mas é importantíssimo, não é? Sim. Tanto que no outro dia, quando saiu o documento, acho que o padre também recebeu, não é? Recebemos logo mensagens assim de um ou outro paroquiano a dizer: senhores padres, não se esqueçam de falar disto, que isto é importante, não é? sim, recebi logo, sim. Sim. E agora, se calhar, estamos tramados que depois, se calhar, uma outra pessoa ouve isto e começa a mandar. Não, isto é apenas o ponto zero do documento. Depois há 4 pontos, não é? 4 capítulos. Se calhar podemos ir, assim, em 4 semanas, dá para falarmos um bocadinho sobre estes 4 capítulos. Se não, olha, vai estar aqui na descrição. Leiam por vocês próprios com calminha e vão vendo também o que é que dá para recordar, reter, não é? Sublinhar, para não nos perdermos muito neste caminho. Sim. Por último, falando de dignidade, vamos falar de um aspecto... bem, não vou fazer ligação, que senão vai dar asneira. Identidade e família. Sim, na semana passada, não foi? Saiu um livro feito de vários artigos, de 22 ou 24 artigos, já não sei bem, sobre questões a ver com a família, de várias ordens, de vários autores, de várias proveniências. Está lá um artigo do Dom Manuel Clemente extraordinário, em que vai buscar as catequeses que o Papa Francisco fez sobre a família, não sei em que ano, talvez antes ou depois do sino sobre a família, e cada parágrafo, na prática, resumia ou sintetizava uma catequese, por isso, de uma maneira muito, muito simples, muito clara, e ver como a família é uma realidade humana substancial para a nossa sociedade. Qual é que foi aqueles que eu li já? Está um artigo do Rui Diniz, que é aqui da paróquia, que é diretor, não sei qual é que é o título dele, mas é chefe ali da CUF, né, da José de Mel Saúde, em que apresentou assim, de uma forma muito sucinta, também nas 4 ou 5 páginas que lhe deram, a ver como a empresa, não é, as empresas da José de Mel Saúde procuram ser empresas amigas da família e ver que tipo de políticas de empresa é que têm, para que todos os trabalhadores, os colaboradores da CUF possam também poder organizar-se melhor, se for essa a sua vontade, naquilo que são as obrigações também e as coisas boas da família. Por isso é um artigo muito engraçado, mesmo para quem tem pequenas empresas ou médias empresas, ver como isto também é uma coisa estruturante, não é? Uma coisa de real valor para a empresa organizar-se de forma a cuidar também ou dar condições para que as pessoas possam cuidar deste valor da família. No entanto, o que íamos falar hoje era este artigo do João César das Neves. Nós começámos a ouvir logo assim, coisas, assim, logo na própria da noite, né, nos noticiários, na internet e não sei o que mais, e depois o artigo que vinha ao de cima, João César das Neves, e nós já lemos muita coisa dele, não é? Por isso a primeira coisa... E foi meu professor na Católica, aí 2 anos ou 3, já nem sei. Sim. E quer dizer, perfeitamente conhecer o que é que ele poderia ter dito de bárbaro, como estavam a falar, ou até usando outros adjetivos assim ainda piores. Sim. Mas... eu quando ouvi falar daquilo, eu pensei, olha, lá está ele outra vez a usar os seus argumentos muito, muito claros e provocatórios, mas pronto, em vez de ajudar, as pessoas depois usam isso para não quererem ler, não é? Ou aquilo que ele propõe, ou aquilo que ele apresenta, né? E eu pensei logo, eu tenho que arranjar o livro, que eu quero ler aquele texto. É uma estratégia sempre engraçada. Pomos um rótulo que, pronto, assim está arrumado na prateleira e não preciso tocar mais, não é? Sim. Mas na verdade vale muito a pena ler este texto. A mim foi exatamente ao contrário, não é? Tenho que ler. Sim.
E pronto, encomendei logo o livro, essas coisas todas, não é? Depois foi o primeiro artigo que li, foi esse do verdadeiro ataque à família de João César das Neves. Ele não precisa de defesa, muito menos minha, não é o nosso, não é? Mas só para perceberem, assim, de uma forma muito, muito simples ou muito sucinta, a sua chave argumentativa. Aliás, ele começa mesmo por isso que o Padre não disse, que ele não precisa de defesa, que ele Sim. começa logo a dizer, quer dizer, a primeira questão que se coloca é porque é que este propósito de defender a família é necessário, que é uma coisa estranha, não precisa de defesa. Deixaria ele, não é? Sim, escrever textos de defender a família é um propósito muito estranho. Sem termos consciência desta aberração e das suas causas, dificilmente avançamos na compreensão do problema. Este é o primeiro parágrafo do seu texto, não é? Aliás, ele depois ainda diz uma coisa ainda mais provocatória, não é? Parece evidente que apresentar um volume a proteger a família é tão insólito quanto publicar uma obra a recomendar a alimentação, o vestuário e a higiene, não é? Ninguém se apresenta publicamente a apregoar essas vantagens pela simples razão que elas são evidentes e naturais, não é? O ser humano, desde sempre e em todos os contextos, simplesmente participa da vida familiar com toda a naturalidade, não é? Por isso ele começa logo a pôr a questão nos seus próprios termos, não é? Então como é que se justifica então juntar um grupo de autores para proclamar a importância daquilo que é óbvio, não é? Se for apenas porque há ataques virulentos e perversos contra o conceito de família tradicional por um conjunto de ideólogos, essa argumentação é fraca, não é? Em primeiro lugar, porque demonizar os adversários denota fragilidade argumentativa ou discursiva, não é? Estão a ver? João César das Neves, porque é que não citaram esta frase do terceiro capítulo, não é? Ou do terceiro parágrafo? Em primeiro lugar, demonizar os adversários denota fragilidade discursiva. Temos sempre de entender as razões válidas daqueles que se nos opõem, para conseguirmos avançar nos aprofundamentos das questões. Eu estou a citar, estou a citar o texto do professor João César das Neves. Não é? Não podemos citar todos, não estamos tramados, não é? Exatamente, mas pronto, mas é só... Este é o contexto, esta é a base com que ele depois há de explicar, não é, a sua provocação, ou a sua ponderação, para cada um fazer o seu próprio juízo. Não é? Depois, em segundo lugar, não é, podia ser por causa do surgimento de movimentos lascivos e devassos, mas isso é uma constante da história, e sem que isso se exija que se defenda a família. Faz parte disso, né? Da Grécia Antiga, dos anos 60, de tudo e mais alguma coisa. Nunca foi preciso apregoar a superioridade da família, porque ela sempre venceu. Né? Mesmo hoje, em que este embate parece revestido de formas jurídicas, não é? Com a aprovação de alguns diplomas legais sobre questões fraturantes, continue apenas uma nova forma deste combate, por assim dizer, não é? Mas nada disso realmente ameaça a instituição natural, originária, telúrica da família. Bom. Então, o que é que ameaça? Ele diz, então quer dizer que a família não está em risco e este livro é inútil? Não. O que significa é que devemos identificar o inimigo não pelos epifenómenos ideológicos de alguns enraivecidos, não é? Que isso é grave, não é? Mesmo que daí tenham resultado leis iníquas e gravemente negativas, que as nossas famílias podem não ser realmente afetadas por elas, não é? Mas existe sim um perigo muito grave para a família, mas é mais profundo do que se diz ou do que se pensa. E está mais perto das nossas casas e das nossas famílias do que geralmente admitimos. Pronto. E aqui é que ele entra na coisa. Qual é que é o verdadeiro inimigo? Qual é que é o título? O verdadeiro inimigo? O verdadeiro ataque à família diz que vem por dentro. Ou seja, na prática, o que ele costuma dizer é que nós vivemos num tempo espetacular, um tempo fantástico, não é? Com imensa qualidade de vida, melhoria de condições laborais. Está a falar nisto não em relação ao ano passado. Não em relação a 300 anos, há 500 anos, não é? Sim, antigamente as pessoas procuravam ao máximo fazer tudo aquilo que tinham de trabalho fora de casa, esmeravam-se para tentar sobreviver, não é? Para se tentarem alimentar e depois fazer uma casa, não é? E construir qualquer coisa em conjunto. Sim. E isso era o objetivo antigamente. Antigamente, quando a vida era de facto difícil e tinham muitas dificuldades para comer, para... Atenção que isto é o argumento simples ou simplista, não é? Da e coisa, ainda não é? mais simplificado por aquilo que eu acabei de dizer. Sim. Na prática, assim, em termos de simplicidade, existe uma vida, se quisermos, que é exterior à casa, e se quisermos uma vida que é interior à casa.
E a forma como estava relacionada, as duas coisas, não é? Era que uma vivia em função da outra. O que era exterior ajudava ao que era interior. Mesmo quando o exterior era mau, mesmo quando o exterior era péssimo, mesmo quando o exterior era pior do que temos agora, não é? Mas ajudava a que o interior, que é a vida do lar, para permanecesse. É dizer que hoje essa vida exterior deixou de ser ameaçadora, agreste, não é? Mas para se tornar um local de afirmação pessoal, de colaboração cívica, desenvolvimento social, tudo isto é bom, não é? E por isso, porque mudou a face do exterior, pode mudar, se não estivermos atentos, também a face do interior da família. E por isso pomos as coisas todas que estão de fora à frente da realidade da familiar. Em vez de ser em função de, ou seja, em vez de ser como a minha realização profissional me ajuda a cuidar ainda melhor da família, a ser um bom exemplo para os meus filhos, e por isso sei qual é que é a prioridade do meu caminho de vida. O que o João César das Neves propõe ou provoca é este exame de consciência. Será que nós estamos de facto a pôr a vida familiar em primeiro lugar? Ou se naturalmente, porque parece melhor, ou porque somos obrigados mas antes também éramos obrigados por outras razões, não é? Então ou estamos a fazer da vida exterior de facto uma coisa que é mais importante, e por isso naturalmente onde devemos ter onde ter as consequências disto, não é? Se nós pomos tudo à frente da família, é normal que a família fique prejudicada, e aqui diz, termina a dizer, não é? Aquilo que os nossos antepassados achavam mais importante, que seria a família, não é? Seria a procriação, era isso que dava riqueza, que dava continuidade, ou que dava valor, não é? E que nos realizava mais. Estamos a falar sempre de uma forma simples e simplista, não generalizada. Hoje nós consideramos secundário, pois estamos todos virados para o exterior. Também estamos a falar de uma forma simples, mas isto aqui, a chave argumentativa do professor César das Neves é para cada um, naquilo que é a sua vida, ponderar e ver mesmo o que é que está a pôr em primeiro lugar e o que é que está a descurar, e a ver as consequências disso. E é curioso que ele vai mesmo a casos concretos, digamos assim, mas que se calhar podemos identificar, lá está pondo a mão na consciência. Por exemplo, o caso de quando um casal se apaixona, começa a vida em comum, e rapidamente o casamento, o matrimónio, portanto aquilo que publicamente acaba por estabelecer enquanto tal, não é? Enquanto uma nova família, vai descendo as prioridades de ambos para das exigências de carreira, dos amigos, da política, da sociedade. Ou seja, não estão a investir verdadeiramente nisso. E atenção, que ele está a dizer isto, não está a dizer mal de nada. Está a constatar um facto. Na ponderação e na prioridade. Não é? Exatamente. Não está a dizer que tudo é do demónio, tudo é péssimo e tudo é horrível. Só há uma coisa boa. Mas pronto, nessas opções, e por isso ele até dá assim, alguns números só, não é? Como é que se diz? A queda drástica da taxa matrimonial, que em Portugal de 99 a 2019 caiu para metade. A descida da natalidade. E depois a subida espantosa da percentagem de nascimentos fora do casamento, que em 80 eram 9% e em 2000 22%, mas que já estava acima de 60% em 2022. Pronto, isto aqui é de facto a realidade da familiar, não é? A família que cria uma família. Uma família é isso, não é? Gera-se vida e cuida-se e trata-se de uma família. Hoje, ou em 2022, 60% das pessoas que nasciam, ou dos pequeninos, viviam em ambientes que não eram de casamento propriamente dito, não é? Pronto, e depois então ele termina com o seu argumento, não é? E se quiseres citar tu, para não ser sempre eu citar, não é? A verdade é que os seres humanos dentro de si estão exatamente iguais ao que sempre foram. E nada daquilo que o exterior nos possa dar consegue substituir o amor, o calor, o conforto da família. A família não precisa de defesa porque ela é nuclear, indispensável e insubstituível. Aquilo que temos de nos esforçar por defender é a sanidade e equilíbrio de tantos os nossos que, deslumbrados pela ilusão urbana, destroem o seu coração. Quem precisa de nossa ajuda são não as famílias, mas os pobres tontos que lutam contra ela e por isso contra si mesmos. Pronto. Isto é como aquela... Diz-se, não é? Depois eu fui ver que acho que é uma espécie de mito, que acho que nunca aconteceu, que
Uma vez acho que perguntaram ao Chesterton, ou pediu para enviar assim, cartas para responderem o que é que estava de errado com o mundo, não era? Sim. Ele respondeu: Dear sirs, I am yours, Chesterton. Portanto, eu é que estou errado, não é? Portanto, para olhar para dentro e pensarmos o que é que de facto, perante estes números, perante estas situações todas, se calhar é verdade que há leis contrárias a isso tudo, mas a origem de tudo isto é como é que estamos a orientar as coisas. Não é? Sim, isto é apenas mais um prisma, né, desta grande questão, não é? Mas eu acho que é muito fácil, que é muito simples nós todos, não é, nos revermos um bocadinho nisto, como às vezes as nossas prioridades, não é, que nós pomos, às vezes fazem com que outras coisas que de facto são muito importantes para nós, mas que nós nos esquecemos. Exemplos claros. Sim. Temos o aniversário de uma avó, não é? Sim. Onde é que está na minha lista de prioridades? Será que vou lá dar só um saltinho a dizer que tomei presença ou é uma coisa que faz parte? Não, claro que não. Então, nesse dia, atenção que vai ver o balé da filha, mais o futebol não sei do quê, mais a amiga... Páscoa, que não sei quantos, por exemplo. Assim, exatamente. Dia de Páscoa. Sim. É o dia que acontecem todos os outros campeonatos. Sim. O que é que está em prioridade? Mesmo só o almoço de Páscoa, assim, uma coisa de família... Sim. O que é que está na prioridade? Mas isto aqui não é, acho eu, ou seja, a gestão do texto não é julgar tudo e todos, somos todos uns criminosos e estamos todos perdidos, não é nada disso, ou seja, é apenas tentar abrir os olhos para cada um à sua maneira, sabendo, não é? Sabendo ver melhor e discernir melhor. O que é que de facto nos move? Claro. O que é que está aí por trás? E eu acho que é absolutamente inofensivo este texto, até é bem engraçado. Eu tenho a dizer que eu gostei imenso e pronto, e acho que de facto é uma grande riqueza, vale a pena ler e já estava aqui a fazer disparates. Sim, mas pronto, então se quiserem que a gente continue a fazer outras coisas, não é? A falar sobre outros temas, aproveitem, mandem-nos um e-mail, não é? Para paróquiadecascais.org. E pronto, estamos aqui na conversa, neste caminho. Espero que faça bem a muitos. Muito obrigado e até para a semana, se Deus quiser. Vamos a isso. Vamos